Saudações, vamos falar um pouco sobre densidade, definição e resolução de alguns exercícios. A densidade, ela também pode ser representada pela letra D, ela vai ser uma relação entre massa e volume. Também podemos representar como D é igual a M dividido por V. Nesse exemplo aqui do lado, a gente tem a densidade, valores de densidade de alguns materiais como a cortiça, a água e o chumbo. E podemos observar que tem um recipiente com água, a densidade da água vai ser 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. A capacidade volumétrica de 1 centímetro cúbico é de 1 ml. Quer dizer que a cada 1 ml de água a gente vai ter 1 grama, 2 ml, 2 gramas, 1000 ml, 1000 gramas, que seria 1 litro, né? A densidade da água, então, é 1 grama por centímetro cúbico. A cortiça, 0,32 gramas por centímetro cúbico e o chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico. A gente pode observar que a cortiça, que é menos densa que a água, ela está flutuando, e o chumbo, que é mais denso que a água, ele afundou. A gente vai conversar sobre esse tema resolvendo alguns exercícios. Aqui a gente tem 3 exercícios que envolvem basicamente aplicação de fórmula. Vamos começar o exercício número 1. Ele fala: uma substância tem a massa de 90 gramas, o volume de 15 centímetros cúbicos, e ele pede para expressar a densidade dessa substância em grama por centímetro cúbico. Então, questão 1, a densidade vai ser igual a massa dividido por volume, isso vai ser igual a 90 dividido por 15, aqui vamos simplificar, 90 por 3, 30, 15 por 3, 5, isso vai ser 30 dividido por 5, o resultado final vai ser 30 dividido por 5, 6 gramas por centímetro cúbico. Então, esse é a relação massa-volume dessa substância. Questão número 2. A questão número 2, ela dá um valor de densidade, fala sobre a densidade da glicerina e fala um volume. Então, a gente tem o valor de densidade, 1,26 gramas por centímetro cúbico, e o volume de 4 litros. Quando a gente tem 4 litros de glicerina, qual a massa? Então, novamente, a gente vai começar aqui, a densidade vai ser igual a massa dividido por volume. Nessa situação, a gente tem a densidade, a gente tem o volume, então nós vamos isolar a massa. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume, isso vai ser igual a 1,26 gramas por centímetro cúbico vezes 4 litros. Aqui a gente pode observar que as unidades volumétricas, elas não são condizentes. Então, a gente vai ter que transformar essa unidade. Relembrando um pouquinho aqui sobre relações volumétricas. Relações volumétricas. O volume de 1 centímetro cúbico
corresponde a 1 ml. A capacidade de 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 decímetro cúbico, lembrando que 1 decímetro são 10 centímetros, corresponde a 1 litro, que seriam 1000 ml, né? Daqui para cá, opa. Se a gente for transformar de litro para ml, vezes 1000. E só para completar aqui, 1 metro cúbico, 1000 litros. Tá? Aqui a gente está falando, ó, 1 centímetro cúbico, a gente está falando de cálculo de volume. Imagina aqui, ó, um cubo com todos os lados 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. A capacidade volumétrica aqui, pensando que cada uma desses lados tem 1 centímetro, a capacidade vai ser de 1 ml e assim por diante. Voltando aqui, 4 litros, se a gente for transformar isso para ml, que é equivalente ao centímetro cúbico, isso vai ser igual... aqui... 4 litros vai ser igual a 4.000 ml. Se eu for transformar aqui, ó, 1 litro, 1000 ml. A relação entre litro e ml, daqui para cá eu faço vezes 1000, daqui para cá eu divido por 1000. Beleza? Então, eu transformei de litros para ml, 4.000 ml, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, 4.000 ml, 4.000 centímetro cúbico. Isso agora já torna a nossa conta aqui possível. Então, eu vou dizer que o volume vai ser igual a 1,26 gramas por centímetro cúbico, vezes 4.000 centímetro cúbico. Esse 4.000 veio da transformação de litro para ml, que é o mesmo que fazer de litro para centímetro cúbico. Corto centímetro cúbico com centímetro cúbico, e agora é só multiplicar 1,26 vezes 4.000. Eu fiz minhas continhas aqui e encontrei 5.040 gramas. Transformando isso para quilograma, eu tenho que a relação entre quilograma e grama vai ser de 1 quilograma, 1000 gramas. Daqui para cá, vezes 1000. Daqui para cá, divide por 1000. Então, eu tenho 5.040 gramas, eu quero transformar isso em quilograma, eu vou dividir por 1000, isso vai ser 5,04 quilograma, que vai ser a massa ocupada por 4 litros de glicerina. Eu calculei isso usando esse valor de densidade, que é 1,26 grama por centímetro cúbico. Eu vou reescrever aqui e deixar a imagem menos poluída para vocês, tá bom? Então, aqui eu reescrevi a resolução para ficar de um modo que eu considero menos poluída. Então, aqui, densidade é igual a massa dividido por volume. A gente tinha o valor de densidade, tinha o valor de volume, queria calcular a massa, isolou a massa. Densidade, massa vai ser igual a densidade vezes volume, e pegamos os valores, multiplicamos 1,26 gramas por centímetro cúbico, que era o valor da densidade, vezes 4.000 centímetros cúbicos para operar com a mesma unidade. Esse 4.000 veio da transformação de 4 litros em 4.000 mililitros, que isso é igual a 4.000 centímetros cúbicos. Realizamos essa multiplicação, o valor encontrado foi de 5.040 gramas, e aqui novamente uma transformação de unidade de gramas para quilogramas, dividiu por 1000, 5.040 gramas ficou igual a 5,04 quilogramas. Belezinha? E vamos para o nosso
próximo exercício. O exercício número 3, nesse exercício a gente tem o valor de densidade, a gente tem o valor de massa, ele está falando de um bloco de tijolo, a densidade é 2 gramas por centímetro cúbico, e para uma massa de um tijolo de 4 quilogramas, ele quer saber o volume em centímetros cúbicos. Então, densidade é igual a massa dividido por volume. Temos o valor de densidade, temos a massa e queremos descobrir o volume, vamos isolar o volume. Então, passando o volume para cá, densidade vezes volume é igual a M. Volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. Isso vai ser igual a massa de 4 quilogramas. De novo, a gente tem uma questão de transformação de unidade. Aqui, ó, a densidade está em grama por centímetro cúbico, a massa está em quilogramas. Para passar de quilograma para grama, a gente multiplica por 1000. O contrário, divide por 1000, certo? 1 quilograma, 1000 gramas. Então, aqui a gente tem 4 quilogramas, isso vai corresponder a 4.000 gramas dividido por 2 gramas por centímetro cúbico, isso vai ser igual a 2.000 centímetro cúbico, ou também, essa é a resposta do exercício. Se ele quisesse em decímetro cúbico, a gente ia dividir por 1000, 2 decímetro cúbico, que equivale à capacidade volumétrica de 2 litros. Então, a resposta aqui em centímetro cúbico, encerramos o exercício concluído. Recapitulando aqui os nossos 3 exercícios, o primeiro, a gente tinha o valor de massa e de volume, a gente precisava calcular a densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume, caso número 1. No exercício número 2, ele deu o valor de volume e deu o valor de densidade. Nesse caso, a gente teve que isolar a massa para calcular o volume. Perdão, a gente teve que isolar a massa para calcular a massa. Então, massa vai ser igual a densidade vezes volume, certo? A única relação que você tem que ter em mente é essa daqui. A partir dessa, você obtém as outras, tudo bem? Então, vamos lá. No terceiro caso, a gente tinha o valor de densidade, tinha o valor da massa e foi necessário isolar o volume aqui dessa fórmula 1. A gente teve que volume foi igual a massa dividido pela densidade. Essas foram nossas 3 situações. Aqui eu estou no site do PHIT. E tem alguns simuladores nesse site, eu vou deixar novamente o endereço nos comentários. E a gente vai observar alguns materiais, eu vou pegar sempre o mesmo volume aqui, 5 litros. Por exemplo, a madeira, um volume para uma capacidade volumétrica de 5 litros, a gente vai ter 2 quilos. E aqui vai aparecendo a densidade em quilograma por litro. A densidade, então, desse bloco, desse tipo de madeira, vai ser 0,4 quilogramas por litro. E vamos colocar aqui na água e a gente vai ver o que acontece. Ele vai flutuar. Ele flutua uma vez que a densidade é menor que a água. A densidade da água em quilograma por litro vai ser 1 quilograma por litro. Em grama por ml, 1 grama por ml. Em quilograma por metro cúbico vai ser 1000 quilogramas por metro cúbico. A gente está trabalhando em quilograma por litro, então a densidade da água é 1 para 1, 1 quilograma por litro.
deixar esse bloquinho. Agora vamos pegar um bloquinho de isopor. Vamos pegar 5 litros de isopor. O que vocês acham que vai acontecer com a massa? Vai aumentar ou vai diminuir? A massa do isopor em relação à massa a densidade do isopor em relação à densidade da madeira é maior ou menor? Vamos ver isso. Aqui o isopor. Aí, como 5 litros de isopor, a massa diminuiu 0,75 gramas. A densidade do isopor é menor que da madeira, 0,15 kg por litro. Também vai flutuar. Agora, vamos trocar aqui de material. Pegar o tijolo do nosso último exercício, 5 litros de tijolo. Agora a gente tem uma massa, o volume que a gente está mantendo constante, de 10 kg, densidade de 2 kg por litro. Vamos soltar na água, o que vai acontecer? Opa, afundou. Vamos ver o último caso, alumínio. A massa aumentou 13,5 kg para 13,5 kg para 5 kg, uma densidade 5 litros, uma densidade de 2,7 kg por litro. Soltar aqui, afunda. E observe o que acontece aqui, ó, com esse volume da água. Aqui, ó, eu tô acrescentando uma peça de alumínio de 5 litros, o volume da água aqui aumentou 5 litros. Belezinha? Esse é o penúltimo exercício que a gente vai resolver nessa aula. Ele diz sobre uma proveta. Inicialmente, ela tinha 8,75 ml de água e ao colocar uma peça de 10 gramas dentro da proveta, o volume de água subiu para 10 ml. Qual a densidade do metal em grama por centímetro cúbico? Então, a gente sabe que densidade é igual a massa dividido por volume. A massa a gente tem que são 10 gramas, que ele fala aqui no enunciado. Agora falta a gente descobrir o volume. Então, pensa que inicialmente essa proveta estava marcando 8,75 ml. Esse daqui é um desenho de uma proveta. Ao se adicionar a peça, colocou aqui a peça, o volume que a proveta marcou, o novo volume, o volume subiu aqui. Aqui dei uma modificada no desenho. Então, a gente tem que, ao colocar a peça, o volume aumentou aqui, ó, para 10 ml. Então, a gente quer saber o volume dessa peça, né? Então, se inicialmente estava 8,75 ml e foi para 10 ml, o volume que a gente quer encontrar da peça vai ser 10 menos 8,75. Isso vai ser igual a 1,25 ml, e agora a gente já tem como calcular a nossa densidade, belezinha? Então, isso daqui vai ser igual a 10 gramas dividido por 1,25 ml. Isso vai ser igual... Então, eu fiz minhas continhas aqui. Aqui eu coloquei, ele quer a resposta em grama por centímetro cúbico. Eu sei que 1,25 ml é igual a 1,25 centímetro cúbico. Então, 10 gramas. 10 gramas dividido por 1,25 centímetro cúbico. 8 gramas por centímetro cúbico. Então, era um exercício de aplicação da fórmula, densidade. Dividir a massa pelo volume. A questão diferente era descobrir esse volume, saber que o volume do objeto seria volume do objeto
vai ser igual ao volume final na proveta menos o volume inicial, que vai ser o volume deslocado, né? Então, o volume final eram 10 ml e o volume inicial 8,75 ml. Então, esse objeto, ele deslocou 1,25 ml de água, que é o volume que a gente colocou aqui para calcular a densidade. Belezinha? Agora eu voltei aqui para o site do PHET e vamos observar o que acontece quando a gente pega a mesma massa de diferentes objetos com diferentes densidades, o que acontece com o volume. Aqui a gente começou com a madeira, a densidade é 0,4 kg por litro. A gente tem 2 kg, o volume que isso vai ocupar vai ser 5 litros. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tem 2 kg de isopor. Bora lá. Isopor. Aqui. 2 kg. E aí, esse volume vai ser maior ou menor? Uau! A gente vai ter um volume de 20 litros. Uma vez que a densidade do isopor, ele... aqui tá 3 quilos, a gente quer 2. Volume de 13,33 litros. Uma vez que a densidade do isopor é maior que a da madeira, se a gente vai pegar a mesmíssima massa de isopor, o volume vai ser bem maior. O que acontece se eu jogo isso na água? Vou soltar. Continua flutuando. A densidade do isopor é menor que a densidade da água. Agora vamos pegar um terceiro objeto, um objeto com maior densidade, o alumínio. E aí, o que vai acontecer com esse volume em relação à madeira e em relação ao isopor? Vai ser maior ou menor? A gente vai pegar os mesmos 2 kg, no entanto, agora de alumínio. O que vai acontecer com esse volume? Aqui 2 kg. 2 kg. 2 kg. Aqui, 2 kg de alumínio. O que aconteceu com o volume? O volume ficou bem menor, uma vez que, como a densidade do alumínio é 2,70 kg por litro, é maior que a densidade do isopor, maior que a densidade da madeira, a gente vai precisar de um volume bem menor de alumínio para ter a mesma massa que o isopor ou que a madeira. E agora vamos soltar ele aqui na água e ver o que vai acontecer. Afundou. E agora vamos resolver o último exercício dessa aula. Para os meus alunos, esse exercício ele está na página 242 da apostila 1, é um exercício da Unicamp. Ele fala de 3 frascos de vidro transparente fechados de formas e 3 frascos idênticos. E cada um desses recipientes, eles contém a mesma massa de líquidos diferente. No entanto, um contém água, o outro clorofórmio, o terceiro etanol, álcool etílico. E os 3 líquidos são incolores, eles não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Aí, sem abrir os frascos, como você faria para identificar substâncias? E ele apresenta aqui os valores de densidade. Então, se a gente fosse colocar em ordem crescente de densidade, a gente tem primeiro o etanol, que ele vai ter 0,8 a densidade dele. A densidade vai ser igual a 0,8 grama por centímetro cúbico. Depois a água, densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. E depois o clorofórmio.
densidade igual a 1,4 grama por centímetro cúbico. E a única informação que a gente tem é que todos apresentam a mesma massa. Os três vão apresentar mesma massa. No entanto, mesma massa. A gente não pode abrir os recipientes e a gente tem que identificar. Densidade é uma relação de massa e volume. Se todos eles têm a mesma massa, a gente tem aqui a densidade é igual a massa dividido por volume. Como que vai ficar a relação volumétrica entre eles? Qual vai ter o maior e qual vai ter o menor volume? A gente viu lá no simulador do PHIT. Agora, olhando aqui a equação, a gente pode pensar o seguinte: a densidade, a relação entre densidade e o volume é inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a densidade. E quanto maior foi esse volume, menor a densidade. Quanto maior foi essa densidade, menor vai ser o volume. Pensando desse modo, a gente pode pensar que eles têm a mesma massa, eles vão ter volumes diferentes. Então, a maior massa, lembra lá quando a gente estava no simulador, quando a gente pegou a mesma massa, quem ocupava o maior volume era quem tinha a menor densidade, era o isopor. Então, a gente vai ter o seguinte, o maior volume vai ser para o etanol, maior volume. O menor volume, como eles têm todos a mesma massa, vai ser para o clorofórmio, menor volume. E aqui no meio a gente vai ter a água, né? Volume intermediário. Eu tenho aqui salvo um desenho que fiz para a gente pensar sobre esse exercício. Então, a gente tem a situação, mesma massa, densidades diferentes. O menor volume vai ser para quem tem a maior densidade. Aqui, então, ó, nessa imagem 3, a gente vai ter o clorofórmio, que apresenta maior densidade. Aqui na imagem 1, a gente vai ter o etanol, que apresenta a menor densidade, e aqui na imagem 2, com volume intermediário, a gente vai ter a água. Beleza? É isso aí. Bons estudos. Eu vou colocar nos comentários o link do simulador do PHIT. E é isso. Nos vemos em breve. Fui!